Seja bem-vindo ao RTV Notícias. Mais de 200 mil alunos realizam esta semana as provas finais do 4º e 6º ano, que contam 30% para a nota final, começando esta segunda-feira com a prova de português para os estudantes do primeiro ciclo. A realização destas provas faz com que em muitas escolas vários alunos fiquem sem aulas durante 4 dias. Quarta-feira e quinta-feira realizam-se as provas finais de matemática do 4º ano e do 6º ano, respectivamente. Manuel António Ribeiro é o nosso comentador das segundas-feiras. Manuel António Ribeiro, muito obrigado desde já pela sua presença. Boa tarde. Hoje começamos pelo tema da violência. Abrimos este comentário precisamente com o tema da violência. A semana anterior foi uma semana marcada por vários casos chocantes. Boa tarde, Helena. Boa tarde, telespectadores. De facto, é uma semana marcada, um parênteses, até porque vai ser, vamos falar sobre isso. Antes de começar, parabéns ao Benfica pela conquista do campeonato. E é também, digamos assim, um dos nossos temas também associado à violência. Exatamente, pena é porque nós vamos falar dos adeptos. Dos adeptos. De facto, a Helena traz aqui um tema que tem a ver com que caracteriza uma sociedade e muitas das vezes os danos que cria a mesma esta própria violência. Nós este fim de semana, nomeadamente no domingo, assistimos a atos bárbaros, a atos de que é tudo menos desporto. Quando se diz que futebol é isto, não, futebol não é isto. Aliás, o desporto não é isto, é tudo menos isto. Nós tivemos desde agressões de adeptos com adeptos, agressões de adeptos a não adeptos, pessoas que até nem têm nada a ver com futebol, nem ligam nada ao futebol, acabaram também por ser agredidos. Temos também, no caso... A própria festa do Benfica, que terminou com atos de violência da forma que nós já vamos falar, e também, inclusive, por um episódio menos feliz de um oficial da polícia ter tido, digamos, aquele excesso de força que teve nas imagens que nós vimos. Mas perante aqui, duas crianças. Perante duas crianças. Mas isto é bom que a gente faça uma análise profunda, porque o grande problema, e a Helena falou muito bem, que esta semana foi uma semana de violência. Estes atos de violência que ocorreram no domingo não são praticados por pessoas que não fazem só violência nos estádios, que se enganem as pessoas. Não é só nos estádios que este tipo de pessoas fazem esses atos. Aliás, digamos, um dispositivo que foi direcionado para este jogo, um jogo considerado de alto risco, que se realizou na cidade de Guimarães. Ou seja, que é digamos, uma cidade que tem uns adeptos também com furor, e que por isso as autoridades prepararam da melhor forma a recepção a este definindo um plano de segurança para a cidade e para as mediações, e que as coisas até poderiam ter corrido mais ou menos se não existissem estes comportamentos eu até dizer este crime organizado. Mas explico porque é que é crime organizado. Repare, não tem outra expressão, não tem outra designação quando há grupo de pessoas que atempadamente se organizam, escolhem sítios de concentração, em carros próprios ou desalugados, e que estrategicamente se reúnem e depois vão para o estádio e durante esse percurso partem tudo, batem em quem querem bater de uma forma... Ou seja, isto demonstra primeiro, que aí é o caso mais chocante, é a falta de civismo das pessoas que os praticam. Que cidadãos são estes? Primeira questão. Que cidadãos são estes? Mas que estamos a falar que tipo de ser humanos? Isto é uma selva? Eu acho que nem os animais fazem aquilo. Esta é a primeira questão. Segunda questão, mas estão apoiados por quem? São financiados por quem? Esta é a segunda questão. E a terceira questão é, ou seja, o policiamento, que muitas das vezes é feito em função digamos, dos recursos que os próprios clubes têm. Aliás, ainda bem que a Polícia de Segurança Pública teve a atitude de contrariar a decisão que o Presidente de Guimarães há uns meses atrás teve, em que em Guimarães não é preciso polícia.
em Guimarães não é preciso polícia, em Guimarães tem a sua própria segurança que paga e não precisa de pagar a polícia da segurança pública. Aliás, salvo erro, uma semana ou dias depois dessa decisão, o próprio Guimarães foi uma batalha campal com, salvo erro, com o Sporting Braga. Ou seja, isto fica provado que não há... Os estádios têm que ter segurança, então, Manuel António Ribeiro. Segurança, mas segurança por autoridades, não é só segurança de segurança privadas, porque tem que ser a autoridade, porque as autoridades é que têm a autoridade para exercer as suas funções. Não vale a pena nós pormos empresas privadas de segurança, porque essas empresas conseguem fazer determinadas tarefas. Não digo que não. Controlar, fazer revistas, controlar as entradas, reconduzir dentro do estádio as pessoas para os lugares. Sim, senhora. Estar na meação nas linhas. Isso, agora. Mas a polícia tem outra função. A polícia, a segurança pública tem que ser feita por autoridades. Ponto final parágrafo, que não há outra. E engane-se, e permita-me dizer isso, é lamentável, eu acho que foi um risco que alguém se lembrou de fazer, foi que na lei permitir que os clubes, as direções, pudessem eles próprios tratar da segurança de um espetáculo. Não podem, não têm condições para tal. Não é o facto de nomear um diretor de segurança, como foi criada essa função, que vai coordenar uma questão tão difícil e tão preocupante como a questão da segurança. Porque nós estamos a falar, e nós vemos este episódio, de um pai que estava lá com 2 filhos menores, penso que até era o avô, que vão ver um espetáculo, ou seja, e que é preciso ter tato, é preciso ter sensibilidade, é preciso ter conhecimento e é preciso ter formação para encarar com aquelas situações. Isto por um lado. Por outro lado, é preocupante o seguinte: eu não posso aceitar que as pessoas que fizeram aquilo que fizeram ontem no estádio, as pessoas que partiram e provocaram, estejam no próximo domingo no outro estádio de futebol. As leis deveriam mudar, Manuel António Ribeiro. Sem dúvida. Para quem comete atos de violência dentro essa é a primeira questão. Dos campos de futebol. Quem provoca... Isso é um crime. Dentro dos estádios. Repare, partir, vandalizar, agredir, isto é crime. Logo tem que ser punido, se são criminosos, não podem estar num espaço público ou num jogo público. Isto, por outro lado, que é fundamental, que é as leis serem alteradas para que quem prevaricar, quem cometer o crime, fica proibido de entrar nos estádios e fica obrigado a comparecer numa esquadra da polícia durante um determinado período até que a pessoa medita e diga assim: bem, eu de facto, aquele comportamento que eu fiz, digamos, é reprovável. E, porque enquanto não for feito isso, vai haver atos de vandalismo, vai haver incentivo à violência nos estádios e vai haver outra coisa que os clubes se queixam, que é que os estádios cada vez têm menos adeptos. Porquê? Porque eu mesmo tenho muitas reticências em levar os meus filhos, levar os meus sobrinhos, etc., ao estádio, até pessoas, amigas, ao estádio, sabendo que corro o risco de ser incomodado e ser até agredido por este tipo de pessoas. E agora os clubes têm que tomar uma decisão. Ou deixam de apoiar este tipo de bandos de criminosos, e é uma boa parte deles, quem bate, quem parte, quem danifica, são criminosos, ou deixam, e há clubes que digamos que patrocinam, porque estão ligados aos próprios clubes, ou então nós vamos ter, muito em breve, os estádios, aliás, cada vez mais vazios, que já estão cada vez mais vazios, já não é só a questão do dinheiro, porque as pessoas dizem: eu vou estar a pagar para chegar lá e ser agredido, eu ou os meus filhos. Não. Isto é uma questão. Outra questão é a questão sobre a violência, que é pertinente. Porque muitos desses casos em que nós vimos esta semana, o caso do bullying, ou seja, aquelas agressões que existem na escola, de colegas a colegas, de bandos que entram dentro dos autocarros e agridem os alunos que vão nos autocarros e os motoristas abandonam as crianças depois de ser banalizadas, depois de ser agredidos, como aconteceu em Leiria. Um estudante de 12 anos. São casos de uma criança. São casos em que até alguns deles fazem parte das claques. Porquê? Porque se há acompanhamento que é feito com crianças que vão à escola ou que faltam à escola ou que têm comportamentos menos corretos, pergunto: quantos estudos são feitos
ou quantos acompanhamentos são feitos a jovens que fazem parte de claques? Quantos? Nenhum. Porquê? Porque se forem lá, vai haver lá muito tráfico de droga, vai haver lá muito tráfico de tabaco, vai haver lá não só tráfico, mas consumos de crimes de mais alta instância. Agora pergunto-lhe porque é que não se são tratados este problema, porque toda a gente sabe que existe este problema, toda a gente sabe. Porquê é que não é corrigido? Esta é a primeira pergunta. Segunda questão, nós temos nas escolas violência que é sucessiva. Falávamos há bocadinho, em off, e a Helena muito bem, que é uma questão de princípios e de valores. Sim senhora. Há também uma crise de valores, não é aquilo que estávamos a falar exatamente. Há pouco. O país atravessa uma crise financeira, exatamente. mas há também uma crise de valores. E não chega só o Presidente da República vir dizer de que está preocupado com a empatia dos jovens, que não participa, que não participa. Os jovens onde é que participam? Olhem, agora participaram e com cheios de vontade a tirar garrafas aos polícias e molotov e etc. Ou seja, então se existem, agora o que é que falta? Falta é conduzir estes jovens a oportunidades. Porquê é que o mundo associativo cada vez tem menos? Um acompanhamento também, Manuel António sem dúvida. Oportunidades, mas também um acompanhamento. Sem dúvida. Porque temos muitos casos de jovens que cometem pequenos delitos, que são depois então encaminhados para centros educativos, mas depois haverá um acompanhamento quando eles voltam novamente para a sociedade. E aqui refiro-me especificamente ao caso que aconteceu em Salvaterra de Magos, do adolescente de 17 anos que matou o amigo de 14, que já tinha passado diversas vezes por alguns centros educativos. E depois, de facto, aqui também falta este acompanhamento. É também uma responsabilidade do Estado, este acompanhamento com estas crianças e jovens que entram nestes centros educativos. Tem de ser. O Estado tem de ter essa obrigação. Mas o Estado tem de ter essa obrigação, já é na parte final. Mas o Estado não tem que estar à espera destes casos. O Estado não pode estar à espera que as pessoas tenham cancro. O Estado tem que ter uma questão da prevenção, ou seja, tem que ter... Tem de lhe dar condições. Logo à nascença, é a escola. A escola tem que haver, mas a escola tem que envolver um dos principais responsáveis por esse percurso. É quem? É os pais. E o que nós estamos a assistir é que são os pais a serem afastados da responsabilidade educativa dos filhos e está a ser 100% delegada em quem? Nos professores. Nos professores, nos auxiliares da ação educativa, isto só não chega, porque pegar num gradeamento, fechar as escolas, pegar os mesmos metê-los lá dentro, isto só não chega. Ora, é preciso os pais envolver-se, mas também para os pais envolver-se, alguns, é preciso dar condições aos pais para acompanhar também os filhos. Não é os pais, se tiverem ter filhos, a entidade patronal, não, o senhor vai pedir um emprego porque está-me a pedir para ir à escola, porque vai ter mais um filho, ou seja, isto tudo é preciso repensado. Ora, é preciso repensado porque, o que é que nós temos? Cada vez temos mais violência doméstica. Ora, se temos violência doméstica, é o que é? É o resultado, muitas das vezes, até de uma infância. Uma infância quer do pai ou da mãe que são violentos, ou então, até nem o pai ou a mãe não são, mas os filhos ficam a ser violentos. Porquê? Participam em claques, participam em gangues na escola. Ora, isto estamos a criar o quê? Que a próxima geração, as próximas gerações, que nos vão tratar de nós, vão cuidar de nós, porque a nossa velhice, podemos estar entregues a quem? Ora, e depois, não é só a polícia, e agora não vou estar aqui a fazer uma defesa da polícia, nem de perto, até porque digo e recrimino categoricamente o ato, o excesso de força dada por aquele oficial, reprovo, acho que foi um ato impensado do próprio oficial, mas também não estou aqui, porque a polícia foi excessivo. Agora, aquelas imagens. Agora, não podemos, a sociedade não pode, principalmente o Estado, não pode legar, como está a delegar nos professores a responsabilidade de educar os alunos, não pode legar na polícia para que a polícia corrija os comportamentos das pessoas. Não pode. Porque a polícia não vai conseguir corrigir. Os comportamentos das pessoas nascem antes, muito antes, em casa, na escola. E isto, o que é feito? Ou seja, o que é feito está a ser feito muito pouco. Dou-lhe outro exemplo. O que aconteceu nas comemorações em Lisboa. Repare, numa festa, toda a gente ali em festa, avós, tios, uma escalada primos, de violência que já tinha começado em Guimarães. Repare, ou seja, mas isto está tudo interligado. Ou seja, porquê? Porque o grupo que esteve cá em Guimarães, como não chegou o que fizeram, não estavam contentes com o que fizeram, vamos fazer ainda mais. O quê? Repare, alcoolizados, drogados.
Ou seja, até fora de si. Ora, aqui levanta-se a questão. Sim, mas se calhar, porque é que eles se drogam, porque é que eles fumam, porque é que eles bebem, até ao extremo. E depois, é fácil eu drogado, eu até bêbado, pegar numa garrafa e toca a tirar, sem pensar no respeito que eu estou a perder por todas aquelas pessoas que estavam ali à volta, por toda aquela logística que foi criada, com o intuito de celebrar aquela, e tornou-se por acaso, até, segundo o que eu tenho, acho que não morreu ninguém, apenas há feridos. Mas podia até haver vítimas mortais. Ora, isto é preciso ser pensado, porque caso contrário nós vamos começar a ter a violência doméstica a aumentar consideravelmente, vamos ter o bullying a aumentar consideravelmente, vamos ter violência nos estádios a aumentar consideravelmente. As leis em Portugal têm que mudar, têm que ser adaptadas. Têm que ser adaptadas e têm que ser envolvidas a sociedade em geral, quer as instituições de solidariedade, quer as escolas, quer os pais, todos. E relativamente à segurança nos Estados, em particular, eu dou aqui uma sugestão. É que não basta delegar na polícia, vou requisitar a polícia e está feita a segurança dos Estados. Não pensem isso, porque a polícia não vai fazer tudo sozinha. Quando a polícia é chamada, a polícia vai praticar se calhar alguns atos humanos, porque se estiver num grupo de pessoas que alguém atirou qualquer coisa, tem que ir a isso. Qual é a sugestão? Tem que haver articulação pura entre as direções de clubes, entre a segurança privada e entre a polícia. E essa articulação, essa partilha de informação tem que ser fidedigna. Não é esconder, não é um clube esconder o facto de vai para lá aquela claque ou vai para lá aquele, porque senão tem receio de que a polícia impeça que entre no estádio. E ao impedir que entre no estádio determinados adeptos, que fazem muito ruído e muitos insultos, porque é aquela pressão, então impedem e aí a polícia acaba por deparar com estes fenómenos que nos estavam a contar. Ontem vimos, de facto, então, toda esta operação policial em Guimarães. Faltavam efetivos? A minha opinião pessoal... Assistimos a cortes e cortes e cortes. Repare, não tem dúvidas nenhumas. Ou seja, faltam efetivos. Quando as coisas correm mal é porque não havia efetivos a mais. Porque se houvesse efetivos a mais, aliás, para não correr... Olha, garanto-lhe que soubesse... Isto é lógico que financeiramente e humanamente, em termos de recursos humanos, é impossível. Se houvesse um polícia para cada adepto, não acontecia nada. Porque logo o adepto que infringisse... Isso é praticamente era impossível. Logo, isso era impossível. Impensável. Logo, mas se calhar podemos ter uma proporção. Quer dizer que se houvesse mais agentes, se calhar teria sido, digamos, logo... primeiro as detenções, porque se houver mais agentes estão a ver os provocadores e dão logo outras detenções. Uma coisa é estarem umas dezenas deles para não sei quantos milhares, outra coisa é estar umas centenas para milhares. Se calhar as detenções eram mais, porque eu admito que a polícia não possa deter toda a gente. Não possa. Onde é que se vai pôr? Onde é que vai pôr as detenções que fizerem? Em que esquadra? Em que celas? Mas a seguir, repare, é humanamente impossível. Agora, o que era preciso é haver mais efetivos. Onde é que está aqui a questão? Quem é que vai pagar estes mais efetivos? É logo a questão que se coloca, o Guimarães, isto é muito polícia, nós não podemos pagar isto, porque é muito... Ou seja, há aqui tem que ser... Toda uma envolvente que tem que ser estudada e trabalhada. E quem prevarica deve ser, agora, digamos, homenagem, ou digamos, ou justiça seja feita. O Benfica admitiu que foram os adeptos que partiram aquilo tudo, já veio a público dizer que assume todos os danos que foram lá criados pelos seus adeptos. Agora o Benfica assume, está assumido. Agora vai pagar. Agora era preciso quem for que é difícil identificar quem fez quem cometeu este quem fez. O Benfica não vende mais bilhetes para este tipo de pessoas, porque este tipo de pessoas não merece estar dentro do estádio. Mar, ainda antes de falarmos do jogo do Benfica e também do Futebol Clube do Porto, uma última palavra para esta questão da violência e, de facto, também já aqui falou das imagens que vimos da agressão por parte do polícia ao senhor que estava então com duas crianças. De facto, estas situações também, digamos assim, estão a chocar o país. Este vídeo que está a chocar o país são também imagens que não são abonatórias. Não, tem razão, Helena. Isto de facto não prestigia, digamos, esta força policial. Mas eu também não... E também o espetáculo que é o futebol. Que é o futebol, exatamente. Até cá está, isto intimida também, de alguma forma. Agora, também eu não quero com isto pegar neste caso e caracterizar toda a Polícia de Segurança Pública, até porque não é esse,
todo o excelente trabalho que a polícia tem feito ao longo da sua existência, é mais que provável. Aliás, Portugal é um país seguro, Portugal é um país de paz e se o é, também é graças a essa força policial. Por isso, daí, agora, que o ato praticado, e eu admito que foi um ato impensado, foi um ato, digamos, excessivo, repentino, que a esta hora o oficial deve estar arrependido de o ter feito. Será averiguado internamente pelas instâncias e será apurada a sua responsabilidade e certamente será punido por isso. Agora, o que é importante referir é que, por um lado, o excesso de força não é exemplo para os cidadãos, não é um exemplo. Aliás, isso até é um incentivo à violência, porque se eu vir um meu irmão ou se eu vir um familiar ser agredido, até se calhar sou capaz também de me defender. Por isso, a violência não é com violência que se gera violência, não é com insulto que se responde com insulto, por isso aí é reprovável. Agora, contudo, e é importante também pegar isso, que também não faz sentido nós pegarmos nesse exemplo e dizer assim, meus senhores, isto agora a polícia são todos, os polícias não são dignos de usar a farda, não são dignos de usar, isto agora é... Porquê? Porque a pior coisa que nós podemos fazer é desvalorizar qualquer força policial. Porque o dia em que nós valorizamos as forças policiais, e estes bando que eu nem sei se chamo pessoas, estes criminosos que andam, que partem tudo, roubam tudo, o que lhe parece à frente, eles vão sentir-se impotentes. Impunes, ou seja, ninguém lhes toca. Porquê? Porque as forças policiais estão a ser, digamos, julgada por um ato de, repito, inqualificável, que foi o facto daquele oficial em ter tido aquele excesso de força, mas que sirva de exemplo para futuros. Agora, também nós não sabemos o que é que está ali envolvido e que no inquérito há de ser apurado. A questão que deve ficar é que... Apenas vimos as imagens, analisamos aqui as imagens. A questão deve ser aqui é que deve ser melhorada a conduta dos adeptos. E já que há adeptos que não melhoram a sua conduta por uma questão cívica, então deve ser reestruturada o plano de segurança de cada um dos estádios e dos jogos esportivos. Manuel António Ribeiro, estamos a ficar com o tempo contado neste comentário. Apenas uma apreciação ao jogo do Benfica Guimarães e também Porto Belenenses. A nota uma nota final que deixa aqui é uma nota de facto de tristeza. Lopetegui fica aqui mal na fotografia, mais uma vez, porque, ou seja, o Porto, mais uma vez, acaba por dar já de entrega o título ao Benfica, quando poderia ainda, até ao último minuto, ter a chama acesa. Ou seja, fica provado de que não é só não é só questão dos árbitros. Lopetegui teve um discurso de que os árbitros que eram os principais responsáveis, mas há muita coisa também que é responsável dele e do próprio plantel, porque não atinge os objetivos. E de facto o Porto, mais uma época, segunda época consecutiva, fica aquém dos objetivos e das expectativas que todos em cada época, e aliás só explica o que os adeptos à noite, ao final do dia, esperaram pela comitiva do Futebol Clube Porto e não aplaudiram como fizeram quando o Porto valeu a intervenção policial. Veio do Bayern de Munique, que perdeu 6-1 e mesmo assim foram esperar ao aeroporto, aplaudindo, dando incentivo, e ontem não aconteceu isso. Por isso há que repensar a situação da Lopetegui, há que repensar o futuro do plantel, e Pinto da Costa acho que tem muito que pensar do que é que vai ser a próxima época, porque 2 anos sem ganhar nada, um terceiro se calhar tornaria o clube um bocadinho, se calhar, instável. Foi um empate frente ao Belenenses que deu precisamente o bicampeonato ao Benfica. 30 anos depois do Benfica ganhou o anterior. Manuel António Ribeiro, terminamos hoje o nosso comentário e voltamos a ver-nos na próxima segunda-feira. Obrigado. A ideia chega hoje ao Parlamento. Quem faz a proposta diz que é preciso avaliar o impacto das políticas públicas sobre a pobreza e sublinha que isso já é feito, por exemplo,
na Irlanda. É preciso estudar previamente o impacto das principais leis sobre a pobreza. A proposta é apresentada pela Rede Europeia Antipobreza, por algumas instituições sociais e por vários investigadores da área, como Alfredo Bruto da Costa ou Carlos Farinha Rodrigues. O chamado roteiro contra a pobreza será entregue no encontro com deputados e pede aos partidos que deem na próxima legislatura prioridade ao combate à pobreza. Sandra Araújo, diretora executiva da Rede Europeia Antipobreza, explica que a principal proposta passa pela criação de uma lei à prova de pobreza, ou seja, normas que obriguem a que todas as políticas públicas sejam avaliadas ao nível do aumento ou redução da pobreza, sobretudo nas áreas das finanças, economia, saúde e habitação. Na prática, o objetivo é levar este problema a estar no centro das preocupações dos futuros Governo e Parlamento. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. É esperado o céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de muita nebulosidade nas regiões do litoral oeste a sul do Cabo Mondego até meio da manhã. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 12 graus e uma máxima de 20. Em Lisboa, a mínima será de 16 graus e a máxima de 22. E em Faro, a mínima será de 16 graus e a máxima de 27. É tudo por agora, já sabem, a informação regressa mais logo. Até lá, fique bem.